Assim que eu cheguei lá, gente, era simplesmente uma cafeteria daquelas bem gourmet, sabe? Bem chique, bem alto padrão, bem assim, cafeteria que mulher vai. Tava a cara de uma menina que não tinha nada pra fazer. E, ai, vou tomar um café lá na minha cafeteria, não sei o quê. E assim, ele me mandou essa mensagem, era sexta-feira, me mandou o endereço. E eu acabei que eu não pesquisei. Falei, ai, besteira. Vou com ele e é isso. E no sábado de manhã, ele falou, já tô indo pra lá, só que a gente tinha ido pra poder tomar café. Aí ele me mandou o endereço, eu peguei o Uber e fui. Quando eu cheguei, ele tava lá na porta, não sei o que eu olhei pra cafeteria assim, eu falei, Mas não falei nada, eu falei, sei lá, vai ver ele. Porque, gente, pô, ele podia ter pesquisado, viu, acabou gostando, não sei o que. Eu não falei nada, porque tá bom. Aí a gente entrou, aí ele sentou já num lugar bem assim específico, parecia que ele, a minha mesa tá vaga. Ele virou e falou, a mesa tá vaga. Eu comecei a estranhar, não falei nada. A gente sentou, ele pediu especificamente uma bebida e falou, olha, você tem que provar essa bebida que é muito boa. Aí pediu a bebida. Aí do nada, ele me vira e fala assim, amor, essa cafeteria aqui é muito boa, juro, você vai amar essa cafeteria. Gente, quando ele falou isso, eu olhei bem pra cara dele e falei assim, você tá me traindo? Ele olhou pra minha cara assim, que ele ficou pálido. Ele, você tá doida? Do que você tá falando? Eu te trouxe pra tomar café numa cafeteria super legal, como se eu tô te traindo. Eu falei, você tá me traindo. Sabe por quê? Você não sai com mulher. A gente cortou, lembra? Então, não tem chance de nenhuma amiga sua ter te trago aqui e falado isso. Isso é papo de mulher. Você consegue imaginar um homem virando e falando assim, ai, olha essa cafeteria, ela é muito boa, juro. Eu falei, esse juro é papo de mulher. Alguma mulher te trouxe aqui, porque você não conhece nada da cidade. Eu quis acreditar que você pesquisou, mas não pesquisou. Alguma mulher te trouxe aqui e falou pra você, jurou, essa cafeteria é muito boa. Ele ficou pálido, olhando pra minha cara assim, em choque. Eu falei, você tá me traindo. Não preciso falar nada. Você tá me traindo. Ele, você tá ficando doido, você tá falando que eu tô te traindo porque eu falei uma palavra. Você tá me traindo. Eu levantei e fui embora. Fui pra minha casa. Falei pra ele que estávamos terminados. 2 semanas depois, ele assumiu uma menina. E adivinha? Quando eu entrei no perfil da menina, a menina vivia nessa cafeteria. Gente, por favor, né? Qual homem que vai falar, ai, você vai amar essa cafeteria, juro, é muito boa. Sim, que 2 semanas depois que a gente terminou, que ele falando que eu era doida, tentou conversar comigo de todas as formas, eu não quis, eu tinha certeza que ele tava me traindo. A gente terminou 2 semanas, ele assumiu a outra. Quando eu entrei no perfil dessa menina, tava lá a foto na cafeteria, várias stories, ela vivia na cafeteria. Eu falei, entendi. Ai, lá, juro. E meu ex que tentou me tombar na praia, na frente de todos os amigos dele, e no fim quem saiu tombado foi ele, porque já que é pra tombar, tombei. Gente, ex é uma derrota. Ainda mais ex que não se coloca no lugar de ex e ex que tem amigo em comum. Quer ver uma tristeza na vida de uma mulher? É você ter um ex que tem amigos em comum, que é aquele grupão, aquela galera. Pois bem, sábado de sol, R. Shotton, 40 mil graus, meus amigos falaram, meus bestes, vamos pra praia. Nós tínhamos ali um grupo e aí começaram a confirmar, eu vou. E aí meu ex confirmou. Só que assim, gente, eu já queria ir pra praia. Todas as minhas amigas iam porque era daquele mesmo grupo. Eu falei, eu não vou deixar de ir por causa desse Jurandir. Então eu falei o quê? Botei meu melhor biquininho, aquele que é só uma linha assim no tubinhas, e fui pra praia. Sendo que assim, eu já tinha terminado com ele, gente, eu tinha 1 ano. Sabe, 1 ano, o que eu pensei? Poxa, éramos pessoas maduras, terminamos, beleza, que assim que eu terminei ele começou a postar uns stories, tipo assim, pegando geral, pai tá solto, tá na promoção, tá anunciando. Sim, mas eu pensei assim, pô, 1 ano já, no contadinho no relógio, tá tranquilo, vai dar tudo certo. Tinha muito tempo que eu não via ele. Beleza. Chegamos lá na praia, fizemos aquela rodinha, botamos a nossa caixinha de música, come isso, e água de coco, e batata, e camarão, e chá, e não sei o que, rolando. Ali aquele dia divertido na praia. Até então, tava tudo bem. Quando eu cheguei, ele já estava lá, cumprimentamos todos normalmente, e eu fingi que, tipo assim, oi, amigo, que eu nem conhecia. Tranquilo. Ali tava rolando, até que do nada começa a tocar uma determinada música na nossa caixinha de som. Que é aquela música assim, ó. Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo, Deus. Enfim, aquela música lá do Murilo Rufo começou a tocar. E até aí tava tudo certo. E aí o querido me vira e fala a seguinte frase na frente de todos os nossos amigos. E meu ex que tentou me tombar na praia, a música rolando, ele começou a cantar a música. Quando ele começou a cantar a música alto, e eu era a única ex dele, eu já fiquei, vai dar problema. Gente, eu banhada em óleo, tomando ali meu salzinho com as minhas amigas, tomando meu chá, o meu mate com chá, sabe?
curtindo a vida doidada. Aí ele vira e fala assim, ó: gente, essa música é muito boa, né? Essa música dói. Me faz muito lembrar uma ex minha, sabe? A gente sabe, né? Aquela ex que nunca vai passar a vez. E ele começou a cantar de novo a música, porque a música ainda tava rolando. Aí nisso, ele virou pra mim, todo mundo olhou pra cara dele, todo mundo olhou pra minha cara, ficou aquele climão, sabe? Aquele climão bosta. Porque todo mundo viu que ele tava querendo jogar uma indireta, porque, gente, eu não sabia que meu ex tinha virado um molecote de 15 anos. Eu não sabia, porque pra mim, isso é comportamento de criança. Mas beleza, falei assim, não é comigo. Eu mentalizei aqui, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Continuei tomando meu sol. E aí ele não satisfeito, porque ele viu o quê? Que ele não conseguiu chamar a minha atenção. Aí o que ele fez, amigas? Exatamente. Ele me vira e fala assim pra mim, eu vou botar meu nome aqui de, sei lá, Fabrícia. Mas, hein, Fabrícia, não se preocupa não, que eu não tô falando de você não, tá? Não é você que é a ex inesquecível, não. É outra ex, porque não é você. Gente, eu respirei fundo, tirei o meu óculos de sol, olhei bem pra cara dele e falei assim: desculpa, qual que é o teu nome mesmo? Ai, meu Deus, ele ficou com uma cara desse tamanho, porque todo mundo começou a rir. Porque, gente, eu fiz de uma forma tão natural. Eu só olhei e falei assim: desculpa, meu bem, qual que é o seu nome mesmo? Eu te conheço de onde? Ele ficou todo sem graça, falando: ai, engraçadinha, todo mundo riu. Ele levantou e foi pro mar. Eu falei: tomara que se afogue no mar. Tomara que tem que chamar os bombeiros pra tirar ele dentro daquela peneirinha, que é pra passar bastante vergonha. Enfim, ele era um bom nadador, voltou, curtimos o restante da praia, fomos embora. Depois ele me mandou uma mensagem porque ele não gostou da forma que eu tratei ele na praia. Ele falou: você foi muito hostil comigo. Ah, mano, a tomar no tubinhas, vai, querido. Eu fiz uma festa junina dentro da minha casa e um convidado levou uma outra convidada que eu nunca vi na minha vida. Aí vocês estão achando que já tá ruim? Não, queridos, não tá ruim. Porque eu fui questioná-lo, e ali foram tantas descobertas que eu me senti o Cristóvão Colombo. Foram tantas emoções que eu me senti o Roberto Carlos no show do final do ano da Globo. Às vezes eu acho que é Jesus, sabe? Ajudando ali, colocando ali as mãos dele pra revelar as situações que acontecem na nossa vida, que às vezes a gente tá vivendo achando que tá tudo bem e não tá, irmã. Não tá. Veio aí agosto, não, agosto não veio não, né? Veio junho, veio julho, chegando em agosto quase, e eu tava querendo fazer uma festa junina. Por quê? Começou esse negócio de envenenamento e eu comecei a criar umas noias na minha cabeça. Eu com 2 filhos pequenos, não queria levar meus filhos pra poder comer coisa de festa junina na rua. Então o que eu falei? Vou fazer aqui em casa, porque meus filhos adoram festas juninas. Um tem 4 anos e o outro tem 8 anos. E aí eu falei com meu marido, ele super topou, falou: não, legal, tudo bem, vamos fazer. O que a gente fez? A gente combinou com a nossa família. Eu combinei com a minha família, ele combinou com a família dele. E aí, num sábado, eu me organizei todinha, fiz o negócio das festas juninas. A maioria das comidas foi eu que fiz. Outras eu pedi pra algumas pessoas levarem. E virou aquele negócio assim que eu acho que eu até dei uma exagerada, que parece que eu ia dar uma festa junina pro bairro todo. Mas tudo bem. Chegou no dia fatídico, todo mundo de festa junina, bandeirinha, meus filhos, todo mundo fantasiado, aquela alegria. Olha, até lenha eu peguei pra poder fazer fogueira. Sim, eu queria uma fogueira de São João. E até então, tava tudo lindo, tudo ótimo, até que o cabrito, porque aquele ali é um cabrito do irmão do meu marido, que era um galinha, sim, um coricocó, cocoricocó, com certeza, simplesmente me chega na festa com 2 mulheres que eu nunca vi na minha vida, dizendo ele que eram amigas dele. Eu não gostei daquela situação, porque era uma coisa familiar, ele sabia, e a gente sempre tinha aquilo na família: convidado não convida. Poxa, ele tava vindo pra dentro da minha casa, ainda trazendo 2 mulheres que eu não sabia quem era. Só que clima de festa junina, eu acabei relevando, tava tudo certo, até que um determinado momento eu estava lá na mesa, servindo a minha canjiquinha, quando uma das mulheres chegou pertinho ali da mesa, pertinho de mim, e falou a seguinte frase. Ela não me viu, obviamente, porque ela é um ser humano que tem bom senso, e ela não falaria aquilo na minha cara, porque ela ia levar um... Até porque no momento eu não entendi se era exatamente pra mim. Porque eu tava ali servindo a minha canjica no cantinho, ela chegou, o narizinho dela todo em pé, ela olhou. Nossa, se eu soubesse que só teria essas coisas de comer, eu não teria nem vindo. É tanta coisa que engorda, por isso que aquela mulher tá daquele tamanho. Aí na hora eu já parei meu copo de canjica olhando pra cara dela assim, e falei: ué, aquela mulher no caso sou eu? Fiquei olhando aquilo ali e ainda ela complementou: por isso que toma chifre. Ali, meus amigos, eu fui sentindo um negócio que a carapuça serviu, que eu falei: meu Deus, isso é pra mim.
Não é possível, isso é pra mim, isso é pra mim. E aí ela saiu, ela voltou, não pegou nada. Gente, festa junina, comidas de festa junina. Ela esperava que teria o quê? Uma salada? Um palmitinho pra ela poder comer? Um suco verde? Por favor, né, anjo? E eu não confio em gente que não gosta de comida de festa junina. Você tem que estar falecida por dentro pra você ir pra uma festa junina e criticar que tem comida de festa junina. Eu não tava entendendo. E ali eu comecei a pensar, e se ela não veio exatamente pra cá pra poder ficar na festa junina? E será que tem outro motivo? Comecei a questionar, ela voltou pra perto da outra moça que estava. O irmão do meu marido estava por aí, falando com a família. E eu fiquei observando, elas estavam olhando pra lá e pra cá, olhando pra lá e pra cá. Tudo de nariz em pé e não parecia conhecer ninguém, ficava cochichando. E eu falei, gente, que coisa estranha. Mas aí não falei nada. Falei, vou esperar um pouquinho. Assim que meu cunhado foi no banheiro, eu fui atrás dele e aí eu fui questionar ele. Perguntei, vem cá, quem são essas meninas que você trouxe? Que eu não sei quem é, ninguém conhece, tá falando mal da comida, o que tá acontecendo? Por que você trouxe essas meninas? E ele desconversou, falando que ela não tava falando mal. Eu falei, eu ouvi com os meus ouvidos. Só que ele não sabia o que eu tinha ouvido, além disso, né? E aí eu falei pra ele, expliquei, e ele ficou, não, mas elas devem estar falando de outra comida, não deve ser daqui. Desconversou e saiu saindo. Eu de longe vi ele voltando correndinho pra perto delas e eu consegui fazer a leitura labial. Ele falando alguma coisa assim, ela escutou, toma cuidado. Ele falando no ouvido da menina. E aí a menina olhou diretamente pra minha cara. Quando ela olhou pra minha cara, ela só abaixou a cabeça assim e fingiu que nada tava acontecendo. Balançou assim a cabeça de tipo assim, vou tomar cuidado. E beleza, eu achei aquilo muito estranho aí que eu comecei a observar mesmo. Cheguei perto do meu marido e falei assim, vem cá, você conhece essas duas meninas que o seu irmão trouxe? Ele falou, não. Só que ele arregalou o olho assim quando eu perguntei e falei, não. E realmente ele não conhecia essas meninas. Festa rolando, tudo num amor, até que eu vi o meu cunhado apontando pro meu marido e falando não sei o que no ouvido da menina. E eu achei aquilo ali muito estranho. Dali pra frente eu já tava desconfortável, não tava mais conseguindo curtir a festa junina. Comecei a ficar com a pulga atrás da orelha, olhando, pensando, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. Só que a situação piora. Quando tá quase no finalzinho da festa, o meu marido simplesmente vira e fala assim, amor, vou levar meu irmão em casa porque ele está sem carro. Ali, gente, eu entendi tudo o que tava acontecendo. Olha que conveniente! O irmão do meu marido foi pra festa sem carro, com duas meninas. Aí eu fiquei me perguntando, ele veio de quê? A pé? De cavalinho? Não foi, provavelmente pediram um Uber. Por que no final o meu marido tinha que levar? Só que eu já tinha tomado umas birita, meu marido tava vendo que eu tava ali com a minha família, ele gritou por alto assim, amor, vou levar meu irmão ali. E saiu, gente, não esperou nem eu responder. Só que eu tava mais louca que o Batman, um pouquinho. Eu tava brilhosa, eu tava felizinha, mas eu tava com consciência. Eu já tava com o negócio da pulga atrás da orelha. A mulher falou que não sei quem é corna, que tá daquele tamanho, eu me ofendi. Eu falei, não é possível que isso tá acontecendo. Meu marido saiu, entrou dentro da garagem, pegou o carro dele, o irmão dele entrou na frente, duas meninas atrás. E eu fiquei olhando aquilo ali. Na mesma hora eu corri lá dentro, peguei a chave do meu carro. Meu carro tava estacionado na rua, porque ficava um na rua e um na garagem, a gente revezava. Liguei o carro e fui, meus amigos. Falei pra minha família, fica aí que eu já volto. Fui com tudo. Fui assim, seguindo na maciota devagarzinho. Eles realmente estavam indo em direção na casa do irmão do meu marido. Sim. Pararam, eu comecei a me sentir culpada. Eu falei, caraca, olha só, eu segui desconfiando do meu querubim, pai dos meus dois filhos. Beleza. Parou na frente da casa do meu cunhado. Meu cunhado desceu com uma menina, uma das meninas. A que não tinha falado, por isso que a mulher dele toma chifre, isso aqui, por isso que tá tomando chifre e tal. Entrou. E meu marido seguiu em frente com a outra menina. Só que você acha que ele seguiu muito? Meu cunhado entrou na casa, ele fez isso aqui e virou a esquina e parou o carro. Eu parei o carro na porta da casa do meu cunhado, que ele esperei ele entrar, ele não viu, e fui a pé até a esquina. Quando eu fui na esquina que eu vi que ele realmente estava dentro do carro com uma das meninas, eu falei, não é possível. E já tinha passado tipo 10 minutos, eu fiquei em pé esperando, 10 minutos, 15 minutos. Eu voltei pro meu carro, peguei o meu carro, acelerei. Eu acelerei. É isso aí mesmo. Eu acelerei, virei aqui, acelerei com tudo e dei-lhe um porradão na bunda do carro.
Gente, na hora que ele olhou pra trás, que ele já saiu exaltado, achando que era alguém que tinha batido no carro, que ele me viu, ele ficou igual o Gasparzinho. Então quer dizer que você veio levar o seu irmão em algum lugar? Peguei um pedacinho de marreta que tava na porta do meu carro, que eu sempre levo. Eu sou meio neurótica. Eu peguei o negócio e comecei a dar no carro. A menina saiu pra fora, eu dei na menina, dei nele, começou a virar aquela confusão. Obviamente que os vizinhos escutaram, vieram, né, pra fora pra saber o que tava acontecendo. E aí o irmão dele veio porque reconheceu quem que tava gritando. E começou toda aquela confusão. Uma das meninas simplesmente começou a falar que ela não era obrigada a passar por uma situação daquela, que ela não tava sendo paga pra isso. Mas na hora de ir pra dentro da minha casa, sabendo que o cara é casado, mesmo sendo muito abuso, vocês não acham? Não, que ela podia ter se recusado não ir pra casa do cara, com a família do cara. Pô, não sei quem era pior, ele ou elas. Ele, né, porque tava levando PG pra dentro da casa dele, com a mulher, com os filhos, com a família, com os pais, com todo mundo. No fim, a outra acabou falando que elas eram PG e que elas estavam sendo pagas pra uma ficar com um e o outro ficar com o outro. Dei em todo mundo, dei no meu marido, dei nas duas, virou aquela confusão, chamaram a Pulix. E, enfim, a festa junina virou uma loucura. Todo mundo soube que eu tava corna e que eu tava sendo corna e eu me separei, gente. Eu me separei. Ele ia me trair naquele dia que ele mandou levar as meninas pra festa junina. Aí vocês acham mesmo que esse foi o meu primeiro chifre? Eu fui acusada de vender a minha própria filha, se é que vocês me entendem, mas eu tomei um susto porque eu não estava fazendo isso. E pra mim foi desesperador, já que a minha filha tinha só 17 anos. Eu tinha acabado de sair do trabalho, eu trabalho como CLT, e eu fazia plantões. Então, basicamente, eu ficava um dia em casa, 2 dias fora, um dia em casa, 2 dias fora. E eu tava muito cansada, eu tinha acabado de estacionar o carro, quando o meu telefone tocou e era minha mãe. A minha mãe tava muito alterada, ela tava muito nervosa e ela tava falando comigo de um jeito que ela nunca falou. Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, né? Uma relação de amizade, às vezes nem parecia que a gente era mãe e filha. E ela começou a falar, gritando, que queria que eu fosse pra casa dela naquele momento, que ela tinha um assunto muito sério pra tratar comigo e que era pra eu ir lá, porque se eu não fosse lá ela viria atrás de mim e que não sei o quê. E eu escutava no fundo o meu pai gritando também, fala pra ela vir pra cá agora, que isso é um absurdo, que não sei o quê. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Comecei a pedir calma, falando, calma, eu acabei de chegar do trabalho, deixa eu tomar um banho, eu vou aí, vocês estão bem, aconteceu alguma coisa, vocês estão passando mal, alguém tá passando mal, aconteceu alguma coisa. Eu não tinha nem chegado dentro de casa ainda, não tinha falado com a minha filha, não tinha falado com meu marido, nada, minha mãe já tava fazendo escândalo no telefone. E aí ela falando que era pra eu ir pra lá, que era pra eu ir pra lá agora, ou eles viriam atrás de mim, e que era muito urgente. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu nem entrei em casa. Liguei o carro de novo e fui pra casa da minha mãe, que levava mais ou menos uns 10 minutinhos da minha casa, assim, de carro. Não era longe, a pé era um pouquinho mais longe, mas de carro realmente era muito perto, porque eu optei por morar perto do meu pai, justamente por ter uma boa relação com eles e eu queria acompanhar a velhice deles. Estacionei meu carro na porta, já assim, comecei a ficar nervosa, né, porque eles não me falavam o que era, mas parecia ser algo muito sério. Eu tinha a chave da casa deles, eu entrei. Quando eu entrei, a minha mãe tava me esperando na porta. Quando eu entrei, ela me deu um tapa no rosto tão grande que eu não entendi nada, meu rosto queimou assim, eu caí no chão de tão surpresa que eu fiquei. E ela só falou, senta aí que agora a gente vai conversar. Obviamente que eu fiquei com a mão no rosto, assim, olhando pra cara dela, sentei na cadeira e comecei a perguntar o que tava acontecendo, por que ela tava me tratando assim, por que ela tava fazendo isso comigo. Ela saiu me arrastando da cadeira onde eu tava, falando, não, é pra você sentar aí, é pra você sentar aqui de frente pro seu pai, porque eu tinha sentado num banquinho e ela queria que eu sentasse na mesa onde o meu pai estava sentado e ela também, só que ela levantou pra me receber super bem, né, super amorosa, graças a Deus. E aí eu sentei lá na mesa onde ela me colocou e assim, eu nunca levantaria a mão pra minha mãe ou pro meu pai, mas eu realmente já tava perdendo a paciência, porque eles falavam. E ninguém me falava o que tava acontecendo, só estavam me esculhambando, falando que eu era uma péssima mãe. E ali eu entendi que era alguma coisa relacionada à minha filha. Eu pedi calma e pedi que, por favor, me contasse o que realmente estava acontecendo pra gente poder, sabe, tomar ali uma providência. E aí a minha mãe simplesmente falou, você sabe que eu sou muito amiga da sua vizinha, né? E eu falei, sim. A minha mãe realmente era muito amiga da minha vizinha, não porque ela ficou, mas porque essa vizinha morava mais próximo dela, vagou uma casa perto de onde eu morava, ela foi morar por lá, então acabou que eu era vizinha de uma amigaça da minha mãe. E aí ela simplesmente falou que essa vizinha ligou pra minha mãe, contando que 2 dias sim e um dia não, 2 dias sim e um dia não, que ela observou esse padrão, homens entravam dentro da minha casa.
homens aleatórios que ela nunca viu, que estacionava o carro na porta, entrava dentro da minha casa e que no final era sempre a minha filha que estava levando eles na porta. Eles se despediam e iam embora. E que eram homens aleatórios, homens mais velhos, às vezes homens mais novos, às vezes homens muito mais velhos, e que estava acontecendo alguma coisa e que ela estava achando que a minha filha estava se prostituindo. E que provavelmente eu sabia porque era dentro da minha casa, então não tinha como eu saber. Na hora eu achei que era uma brincadeira, falei que isso era impossível e que minha filha não ficava em casa sem supervisão, que ela ficava em casa com o pai dela e que não tinha como, que minha filha só tinha 17 anos, que minha filha ainda era uma moça, que não tinha como isso acontecer, que isso era um engano. E aí a minha mãe falou, então a gente vai ligar pra Dona Elvira e ela vai vir aqui pra gente poder conversar e ver o que tava acontecendo. E gente, é muito pior do que vocês estão achando que realmente tá acontecendo. Óbvio. Minha mãe fez questão de ligar lá pra vizinha perguntando se ela tava disponível pra poder vir na casa dela pra poder falar comigo, que eu tava lá, que eu tava muito nervosa e que eu estava negando que sabia de algo, né? Que eu realmente não tinha ciência do que tava acontecendo. Ela aceitou e aí o meu pai foi lá, pegou o carro, buscou ela. E aí Dona Elvira chegou. Quando Dona Elvira chegou, ela simplesmente disse que sentia muito, né? Que ela achou que eu sabia, porque como era dentro de casa, como que eu não tava percebendo, que era no período da noite, muitas vezes de madrugada, como que eu não tava percebendo. E aí eu expliquei pra ela que eu trabalhava por plantões. Então, que não era sempre que eu tava em casa, que eu tava um dia sim, 2 dias não, que por isso tinha esse padrão. E ali ela falou, não, mas tá acontecendo alguma coisa, eu tô achando que a sua filha tá se vendendo. E ela começou a me explicar e me mostrou uma filmagem que ela fez de, tipo assim, 4 homens em horários diferentes saindo da minha casa, estacionava o carro, entrava e saía, entrava e saía. Ela disse que ficou vigiando e realmente era minha filha que levava esses homens na porta. Eu entrei em desespero e entendi que a minha filha estava fazendo alguma coisa de errado, porque realmente eram homens diferentes e ela disse que era com frequência. Só que meu marido trabalhava no período da manhã e de tarde e de noite ele estava em casa. Então, como que ele não tava vendo isso? Eu não tava vendo porque eu tava no plantão. Como que ele não tava vendo isso? Logo eu entendi que ele também sabia e me desesperei mais ainda, né? Eu conversei com a minha mãe, conversei com o meu pai, expliquei que eu não sabia, conversei com a Dona Elvira e falei que eu ia descobrir. Pegamos, entramos todo mundo no carro e nós fomos direto pra minha casa, onde estava o meu marido e a minha filha. Elas nem se negaram aí, nem minha Dona Elvira, nem minha mãe, nem meu pai, acho que tava todo mundo tão assim, nervoso pra saber o que tava acontecendo, que foi todo mundo. E aí chegou todo mundo lá em casa, eu, meu pai, minha mãe, Dona Elvira. Eu abri a porta e estava a minha filha e meu marido, assim, normalmente, porque nesse dia eles sabiam que eu estaria em casa. E eu já cheguei, assim, muito nervosa, falando o que tá acontecendo aqui, quem vai ser o primeiro a me contar. Obviamente que eles estavam devendo, então eles arregalaram os olhos e ficaram, como assim? Tentando disfarçar. Eu, não vamos desconversar, não vamos fingir. Eu tô aqui com uma filmagem, estou sabendo que tem um monte de homem entrando aqui de madrugada e que provavelmente vocês... Falei pra minha filha, e que você está sabendo. Na hora meu marido começou, o quê? Eu não tô sabendo de nada. Como assim? Eu estou dormindo? Que homem que tá entrando aqui? Que não sei o que, que não sei o que lá. Só que aí a Dona Elvira já meteu e falou, não, porque os homens quando chegam eles buzinam pra poder entrar. Por isso que ela percebeu que eles buzinavam na porta de casa. Ou ele tava dormente, ou tinha ido de arrasto e ressuscitado no segundo dia, porque nunca percebeu, no dia seguinte, porque nunca percebeu, nunca viu. E ali ele falando que não tinha nada a ver com isso, que não tava sabendo disso. E ele começou a cobrar da minha filha que história era essa, que ela era isso, que ela era aquilo, que ele tava criando uma cobra. A minha filha começou a chorar, falando que não ia levar isso sozinha. E no fim, eu descobri, porque ela começou a me contar, que ela realmente estava assim, e que o pai dela descobriu, porque chegou em casa mais cedo. E acabou que virou uma... Ele tinha saído, parece que de noite, ela marcou achando que ele ia ficar até tarde, e ele chegou em casa mais cedo. E aí meio que virou um segredo deles. Por quê? Que eu falei que ele tinha saído, então, ele tinha saído pra poder encontrar uma amante dele, que ele tava me traindo. E aí, isso minha filha me contando, e ela tava se vendendo. Então, o que eles fizeram? Eles combinaram, ele basicamente cagou e andou pra ela, falou que ela podia fazer o que quisesse da vida dele, e que quando eu tivesse de plantão, ele estaria fora com a amante, dormindo na casa da amante, ficando com a amante, que eu podia fazer que ela podia fazer o que quisesse dentro de casa, que ele não estaria nem aí e que isso seria um segredo deles. No fim, eu descobri que a minha filha realmente de 17 anos estava se vendendo. Meu marido sabia e não ligava e que ele estava me traindo com uma pessoa que, inclusive, eu conhecia e que trabalhava comigo e pegava plantões diferentes do meu.
Obviamente que aquilo ali foi um choque pra todo mundo, pra mim, pros meus pais. Eu fui pra cima dele porque eu acho que ela com 17 anos, ela tava errada, mas ela só tinha 17 anos, então eu fui pra cima dele, virou toda uma confusão. No fim, todo mundo ficou sabendo que o Dona Elvira contou pra todo mundo, virou aquela fofocaiada. Eu me separei, conversei com a minha filha, né? Atualmente ela não se faz mais, mas agora eu tô sempre de olho. E meu ex terminamos e aí ele simplesmente me devolveu todos os presentes que eu dei pra ele. Só que ele esqueceu de um presente. Aí eu falei, ah é? Eu vou lá buscar esse presente. Não vai ficar assim, não. Só que aí eu não queria o presente pra mim. Eu ia destruir o presente, que era uma coisa que ele amava muito. Só que no processo eu tive uma surpresa que eu fiquei, gente, agora eu entendi o porquê do término. Também, gente, eu confesso pra vocês que eu fui muito babaquinha, sabe? Eu que sustentava aquele duro. Ai, que ódio! Eu sempre fui uma menina muito estudiosa, sabe? Então, assim, eu queria um emprego que eu ganhasse muito. E foi isso que aconteceu. Porque eu queria ser a pessoa que ia ter dinheiro. Porque quando eu me relacionasse, eu ia me relacionar com uma pessoa que eu amasse, sabe? Que eu gostasse, não sem me importar se ele tinha dinheiro, se ele não tinha, porque eu ia ter dinheiro. Nisso eu trabalhei, né? Paguei minha faculdade, me formei, ganhava bem, abri a minha própria empresa, entendeu? O meu valor de que eu tirava pra mim, fora as contas da empresa, era muito bom. E aí eu conheci um rapaz que ele era mais humilde, né? Tava assim, trabalhador, tava tentando pagar a faculdade dele e eu achei aquilo super legal, porque pô, o cara era trabalhador, trabalhava pra pagar a faculdade dele, eu já tinha feito isso, ele era um pouco mais velho que eu, mas a gente sabe, né? Ele me contou a história dele, teve que parar de estudar pra ajudar a mãe faleceu, sempre quis que ele estudasse, ele voltou a estudar pela mãe. Eu achei aquilo ali incrível, achei que ele tinha um caráter absurdamente bom e comecei a namorar com ele. A gente começou a sair, comecei a namorar com ele. Logo que eu comecei a namorar com ele, eu peguei ele e botei dentro da minha casa. Olha o problema. E nisso, gente, eu comecei a querer deixar as coisas bem leves pra ele. Então eu falava, olha, vai estudar, deixa que eu pago tudo, eu vou ser mãe. Eu maternei ele, eu vou ser mãezona. Aí comecei a bater no peito e pagava tudo, trabalhava igual uma safada, comprava roupa, pagava faculdade, comprava isso, comprava aquilo. E aí um belo dia, ele falou pra mim que o sonho dele era ter uma moto. Eu fiz o quê? Comprei só a moto? Não. Eu comprei 2 motos pra ele. As 2 que ele queria, que ele tinha 2 sonhos de ter 2 motos. 2 motos pra ele. E ainda por cima, paguei pra ele poder tirar a carteira. Só que assim que ele terminou de tirar a carteira, ele foi lá e terminou comigo. Isso não foi o pior.